Fala família, fala tchotchó, Minas Gerais, Brasil, onde é que nós estamos? Estamos na área para mais uma aventura da nave espacial chamada Parlatório Podcast. Hoje aventura de número 55, uma aventura que vocês vão entender mais nos momentos adequados, mas uma aventura riquíssima em comportamento humano, saúde mental de forma geral, temáticas específicas como dependência emocional, traumas de infância, temáticas que eu tenho certeza que você aí que está nos ouvindo, você Parlalover, né, a família de quem acompanha o Parlatório, vai ficar bastante satisfeito e enriquecido de conteúdo para a vida, né, que pode te ajudar em diversos aspectos da vida. Eu sou o Paulo, sou o piloto dessa nave espacial aqui, vou conduzir nossa aventura de hoje. Junto comigo tem aquele cara que você não vê aqui a todo momento, mas você sabe que ele está presente no Parlatório, é o Guilherme Esteves, nosso produtor, o homem da câmera, da luz, do áudio, que proporciona essa qualidade maravilhosa que você está assistindo aí em casa, no conforto da sua casa, o Parlatório Podcast. Sem mais delongas, vou apresentar minha convidada de hoje, vou querer saber como é que ela está nessa noite de um dia relativamente quente aqui na nossa cidade de Teoflotone, e ela que é a terapeuta e psicanalista Raquel Vieira. Raquel, minha amiga, como é que você tá? Boa noite. Nossa, que prazer, Paulo, estar aqui. E hoje nosso papo vai estar pegando fogo, né? Muito bom. Vamos estar aqui. Eu quero agradecer pela recepção aqui. Por enquanto tá assim, muito bacana, muito bom. Nosso papo hoje vai valer a pena. Show, e sim, é recíproco o sentimento, porque eu particularmente fico muito feliz de te ter aqui no Parlatório, uma pessoa que tem, inclusive já vou falar logo o Instagram dela, Raquel Vieira Terapeuta, @RaquelVieiraTerapeuta, é assim, não é? É isso aí. Lotado o Instagram dessa mulher, gente, mais de 90 mil seguidores, é isso? É, por aí. Por aí, então assim, uma audiência alta, trabalhos contínuos, então uma pessoa que teve que disponibilizar um tempo para estar com a gente aqui. A gente agradece também sua presença novamente. E como eu disse, né? Eu tenho a expectativa pessoal de que esse papo vai ser enriquecedor. A cada episódio aqui do Parlatório eu saio mais rico de conteúdo, de conhecimento, de autoentendimento do próprio corpo humano, de como que a gente funciona. Então, assim, espero que o nosso papo seja show. Vou pedir um breve parêntese, para abrir um breve parêntese para a gente falar dos nossos patrocinadores rapidamente aqui, que são eles que fazem acontecer o programa aqui. Primeiro deles, Cervejaria Platônica, família. Muito orgulho e satisfação de poder anunciar para vocês o melhor chopp da região, que é a Cervejaria Platônica. A Platônica vai te disponibilizar mais de 6 tipos de chopps diferentes, onde que você pode localizá-los lá no bairro São Jacinto, Avenida Sidônio Ottoni, né? Como referência, a gente usa o Tieteca do São Jacinto lá. Um ambiente maravilhoso que você vai poder encontrar ótimos tiragostos e muita música ao vivo de qualidade lá na Platônica. Muito orgulho e satisfação de anunciar o melhor chopp da região. Segundo recado dos nossos patrocinadores, muita alegria também de anunciar a APNM, a gloriosa instituição que protege os praças, né, do interior de Minas Gerais, a Associação dos Praças do Interior de Minas Gerais. Você que é policial militar, bombeiro militar, policial civil, policial penal ou agente socioeducativo, filie-se à APNM para poder contar com diversos serviços que vão te auxiliar na sua vida pessoal e profissional. Entre eles, a melhor assessoria jurídica 100% especializada, convênios com instituições de lazer e entretenimento para você e sua família, representação em demandas sociais e políticas que eu tenho certeza que sua classe precisa. Quem trouxe a PNM para colar com a gente aqui no Parlatório foi o Sargento Bremer, um dos nossos participantes aqui do Parlatório, confiou na potência da nossa nave espacial para divulgar o trabalho dessa gloriosa instituição que é a APNM, Associação dos Praças do Interior de Minas Gerais. Show, família, avançando, a Rima Engenharia. Mais do que erguer estruturas, a Rima constrói o seu sonho. Você pode contar com a Rima para realizar diversos empreendimentos, entre eles construção, reforma, ampliação de casas e pontos comerciais, laudos técnicos e perícias, financiamentos pela Caixa. Você que tem a oportunidade de fazer um financiamento aí, entre em contato pelo número 988340054 e procure pelo Alaor Soares, responsável técnico por essa empresa maravilhosa que é a Rima Engenharia. Mais do que erguer estruturas, a Rima constrói o seu sonho. Família Parlalover. Quarto recado parlatório, Padaria Nova Delícia.
a padaria dos seus sonhos. Outra pessoa que esteve com a gente aqui, confiou no potencial da nossa máquina para divulgar aqui, foi o Gilson da padaria, que, pô, sem dúvidas a melhor padaria da cidade. Você vai encontrar os melhores quitutes, salgados, doces, inclusive muitos deles já estão aqui na nossa mesa também. Você vai encontrar, como eu disse, esses quitutes e o melhor pãozinho de sal da cidade. Sai de meia hora, você não vê isso em lugar nenhum do mundo. Só na padaria Nova Delícia. Avenida Getúlio Vargas, na esquina da calçada da UPA. 3522-6488. Vem pra Nova Delícia, a padaria dos seus sonhos. Quinto e último recado, CAF Uniformes, para tudo, porque o parlatório tá uniformizado agora, gente. Com muito orgulho que eu falo isso, a CAF Uniformes veste suas conquistas com elegância, conforto e modernidade. Uniformes profissionais, sociais e esportivos, design inovador, com tecidos de altíssima qualidade. Vou pedir um parênteses que nós estamos tendo formandos. O estúdio de gravação é próximo de uma universidade e essa época de final de ano, muita gente formando, pequenas comemorações estão ocorrendo. O áudio não vai vazar, não capta o áudio do que está acontecendo lá fora, mas só estou falando aqui para contextualizar em que momento que a gente está. E a CAF, como eu disse, voltando a falar da CAF Uniformes. Tecido de altíssima qualidade, design inovador. Procure a CAF, fale o que você viu aqui no parlatório para obter condições especiais para você uniformizar seus colaboradores da sua empresa, para o seu grupo de trabalho, enfim. Procure a CAF lá na Avenida Júlio Rodrigues, Rua do Fórum, número 783, no Marajoara, 3641-4000. Procure pela Fabiana ou pelo Arthur. CAF Uniformes, família. Esses foram os recados do parlatório. Como a gente diz aqui, pau na máquina, vamos começar de fato nosso papo. Raquel Vieira, como eu já disse e repito, né, reitero com muito orgulho, muito feliz de estar tendo você aqui, um prazer ter sua presença aqui no parlatório. Eu queria abrir, antes de mais nada, nosso papo, querendo entender como que a mente humana chama a sua atenção, se é desde sempre na sua vida que a mente humana já foi uma temática de interesse para a sua vida, para você como pessoa. Como é que você enxerga essa questão? Questão do cérebro humano, da mente humana, te chama a atenção desde sempre? Como é que é isso? Desde sempre, desde criança. Interessante que eu percebi isso há pouco tempo, que desde criança eu já tinha, assim, uma quedinha, um abismo, né? Pra essa área. Eu me lembro que uma vez eu estudava numa escola, lá em Ladainha, depois eu vou até falar sobre isso, né? Um pouquinho da minha história. Eu vi lá no corredor a palavra psi, aquilo ali já me chamou a atenção, sabe? Que isso. E hoje as minhas amigas, olha interessante, hoje as minhas amigas falam assim, Raquel, desde pequena a gente sempre confiava em contar os problemas para você sempre tinha aquele dom de ouvir a gente, parece que isso era desde criança. Aí começou a me cair umas fichas, eu falei assim, poxa, e a vida foi me conduzindo, né? Eu cheguei até aqui, passei por tem várias histórias, né? Ótimo, o parlatório ama histórias. Isso. E eu já atuei em outras áreas, né? Foi todo um percurso, até que eu passei por situações difíceis, que foi me conduzindo, porque o profissional, olha só, Paulo, isso é muito interessante, o profissional dessa área, né, via de regra, ele teve situações ali, né, vivências, que conduziu ele até esse caminho, se curar, o caminho de autocura, a busca da autocura, para depois você auxiliar as pessoas nessa questão da cura, viu? Né? É muito interessante mesmo. Pelo visto, você teve já uma certa aptidão na sua vida, né, para saber ouvir, saber acolher. Às vezes, mesmo sem perceber, sem ter tido até então, nenhum estudo específico para isso, você já tinha essa aptidão para acolher. Você concorda com isso? Concordo. Assim, eu acredito muito na vida, né? O universo, ele funciona na mais perfeita harmonia, né? E parece que o próprio universo, ele vai te conduzindo, olha só, mesmo através da dor, ou principalmente através da dor. Ele vai te conduzindo para aquilo ali, né? Para sua missão, profissão, seja lá, o servir, né? Servir. Deixa eu te falar uma coisa, Raquel Vieira. Eu, por ser uma pessoa que já te acompanha, um seguidor da Raquel Vieira Terapeuta, falando de novo, né? @Raquel Vieira Terapeuta, vou falar aqui, vou falar várias vezes no seu Instagram aqui, pro pessoal te acompanhar. Seu trabalho é muito bacana. E como alguém que já te acompanha, eu vejo algumas temáticas recorrentes.
E eu já queria abrir, né, com sua licença, abrir algumas delas pra gente aprofundar aí na medida que você achar necessário. A exemplo dos traumas, uma temática bem recorrente no seu trabalho, na sua exposição em redes sociais, é sobre os traumas, né? O que seriam os traumas do ponto de vista da psicanálise, da sua área de atuação? Como que vocês definem os traumas? E, principalmente, né, traumas de infância, como que eles podem, eventualmente, impactar na vida adulta, na vida da pessoa que já cresceu e não resolveu aquele trauma. Tô falando demais para perguntar, mas fica à vontade para falar aí, viu? Ah, mas é muito interessante, né? Todo mundo quer saber. Olha só, Paulo, o que eu ouço muito, as pessoas dizerem assim, mas eu não tenho trauma de infância. Eu considero que praticamente todos nós temos, né? Nós carregamos situações mal elaboradas da nossa vivência lá, principalmente na relação com os nossos pais. Mas, assim, o trauma, eu posso definir assim, a psicanálise, através da psicanálise a gente pode entender assim, é algo que acontece muito rápido e forte, né? Principalmente na infância. Como a criança ela tem poucas informações, ela não sabe ali elaborar aquelas vivências, aquilo que ela está sentindo. E o trauma, esse acontecimento que veio forte e rápido, para mim pode ser um trauma. Né? Uma situação ali, para mim pode ser um trauma. Trauma para você não. Eu vou dar um exemplo específico aqui. Uma criança, por exemplo, que o pai esquece de pegá-la na escola, então demora demais para ir buscar, o pai ou a mãe. Para uma criança, ela pode nem sentir aquilo, aproveitar o tempo e estar ali distraindo, brincando com os colegas. Para outra criança, isso pode ser terrível, extremamente doloroso. Extremamente doloroso. Essa criança ela pode entender aquilo ali como um abandono, uma rejeição, um abandono, pode causar uma ferida muito séria nessa criança. Então aquilo ali é uma informação e ela não soube elaborar aquilo ali que ela sentiu. Então ela pode entender que o pai não buscou ela porque quis deixá-la, o pai não ama. O pai não quis dar atenção para essa criança. Ela não sabe elaborar aquilo ali, mas foi uma informação de impacto para essa criança. E informação não se perde, né? Então, o cérebro guarda que como o cérebro tem a função de nos proteger, né, principalmente da dor, e informação não se perde, o cérebro armazena aquilo ali na mente inconsciente. Aquilo ali fica como se fosse um programa. Aí a pessoa vai para a vida adulta, e quando ela chega na vida adulta, é como se o cérebro fizesse um download, né? Quando ela for experienciar situações lá nos relacionamentos da vida adulta, é como se a mente fizesse um download naquela situação. Que massa! Isso é muito interessante. Pode continuar, que eu tô gostando de verdade. E através disso aí, dessa situação, olha só interessante, né? Por isso que eu falo que o trauma, ele pode nos adoecer, né? Pode vir vários sintomas, inclusive ansiedade, outros aí que a gente pode estar falando sobre isso. Nesse momento que a pessoa foi viver, experienciou aquilo ali parecido, a mente conhece, né? Aquilo ali, aquela informação, é como se falasse assim, peraí, isso aí você já conhece. Aí, o que acontece? A gente entra imediatamente no estado de luta ou fuga, né? É cortisol, adrenalina. Fala mais. Isso que vem a questão, né? Os sintomas. E podem ser físicos, né? E, por exemplo, a ansiedade. Aí vem depressão e por aí vai. Então, só sem querer te cortar, mas já cortando, mas é um gancho necessário. Um trauma ocorrido lá atrás na vida, ele pode ser mesmo rápido, que você disse aí que é forte e rápido, a situação às vezes são fortes e rápidas, mas mesmo assim ela é impactante o suficiente para ficar guardada na cabeça, né, na mente humana, para na vida adulta aparecer de novo e desencadear um transtorno, é isso? É exatamente isso. E Essas informações. Isso. Essa informação está gravada como se fosse um programa. Aquilo que a criança vivenciou e não soube elaborar. Né? O que pode ser um trauma para um, pode não ser para o outro. Esses transtornos podem ser, por exemplo, ansiedade, depressão. Fala mais sobre, né, como que cada um desses traumas desencadeia esses transtornos. Exatamente. Olha só, nesse momento onde a pessoa vai vivenciar algo que ela não conhece, né, uma situação ali nos relacionamentos,
qualquer tipo de relacionamento, né? Aqui a gente vai falar hoje de todos os tipos de relacionamento. Então é como se o cérebro fizesse um download, né? Lá a mente fez um download, buscou aquela informação. Aí já coloca a pessoa em estado de alerta. Aí a gente imediatamente entra em estado de alerta. Ansiedade, né? Luta ou fuga. O que é esse luta ou fuga? Fala mais pra gente, essa reação de luta ou fuga. Nosso cérebro ele tem a função de nos proteger. Né? Então, uma situação que é desconhecida, ele vai nos proteger do desconhecido. Aí vem a questão hormonal, né? Vem a química. Cortisol, adrenalina. Aí você entra no estado de luta ou fuga. É isso que causa ansiedade. Isso é ansiedade, né? No corpo, sintoma que se percebe. Taquicardia, sudorese, nervosismo, né? E a pessoa pode sentir ansiedade de várias formas, né? Nós temos aí N sintomas, físicos, emocionais e por aí vai. A exemplo da depressão, né? O trauma causando da depressão é possível também? A pessoa por um trauma lá, igual você falou, situação de abandono aí, rejeição, isso pode na frente, num momento posterior, na vida adulta, desencadear uma depressão? Sim, pode sim. Né? A gente tem as causas assim, das mais diversas, né? Que pode desencadear uma depressão, uma pessoa que já tem uma predisposição. Mas hoje, depois de tudo que eu já vi, né? Já presenciei, já experienciei, eu entendo que a depressão, inclusive depressão e ansiedade, é decorrente de um trauma, de uma situação não elaborada. Alimento afetivo que faltou lá na infância, por aí vai. Das pessoas que você atende, já atendeu, né, com sua experiência, tem casos assim que te marcaram nesse aspecto um trauma de infância ser tão impactante que resultou nesse transtorno mental lá na frente? Tem algum caso que você queira relatar nesse aspecto assim, nesse sentido? Nossa. Claro que preservando identidades na medida do possível, né, dando como exemplo mesmo, se quiser. Eu atendo homens e mulheres diariamente, a gente vê o quanto que os traumas, né, eles são impactantes, eles travam nossa vida, né? Tem pessoas que têm problemas aí seríssimos nos relacionamentos, por exemplo, problemas, relacionamento sexual, a pessoa não consegue se desenvolver, ejaculação precoce, dificuldade de se entregar, até mesmo de ter orgasmo, dentro de relacionamentos. São situações decorrentes de traumas, né, de uma informação ali que está travando que ficou a guardada, vida da pessoa, às ficou vezes. Guardada de uma informação. As pessoas, por exemplo, eu atendi uma pessoa essa semana, o desespero dela é falar em público. E ela é funcionária de banco, né, ela precisa fazer reuniões lá, e o banco tem cobrado isso dela, e ela estava extremamente travada por uma informação, algo que aconteceu lá na escola quando ela tinha 6 anos de idade, né? Uma pequena informação, uma situação ali. Isso trava a pessoa, assim, a ponto de causar N prejuízos na vida da pessoa, nos relacionamentos, na vida profissional, por aí vai. Nossa, muito interessante, viu, Raquel? Como eu disse lá no início e reiterando aqui, acho que eu vou sair enriquecido de conteúdo desse episódio de hoje nosso aqui. Outra temática, né, bastante recorrente, como eu disse, eu como seu seguidor, eu vejo você expondo essas temáticas lá no seu Instagram, e outra delas é a questão da dependência emocional, né? Esse termo dependência emocional pode causar uma certa estranheza em uma ou outra pessoa, porque a gente quando vê dependência alia automaticamente a questão financeira. Que a mulher tá dependente financeira do homem em tal relacionamento, e por isso ela não consegue sair. Mas aí entra a questão da dependência emocional. Define pra gente como é que ela é e como que ela se diferencia de qualquer outra dependência. Como é que é isso? É um assunto assim que eu adoro, né? Até porque eu acabei de finalizar aí um curso nessa área. Gosto demais. E a gente entende que hoje nossas principais dificuldades, nossos entraves, nossos conflitos, eles têm origem na dependência emocional. Nossa, e olha só, a dependência emocional, muita gente acha que é assim, muita gente me pergunta, né? É um transtorno, é uma doença? Porque a dependência química, que a gente compara muito, né? É uma doença, né? Considerada uma doença. Agora, a dependência emocional é uma condição
da pessoa, onde ela se coloca ali dentro dos relacionamentos. Porque veja bem como que isso acontece, né? Lá dentro da gente. A criança, ela depende literalmente dos pais para sobreviver, né? Depois, ou de um adulto, né? Literalmente para sobreviver. E ela entende isso. Ela sabe que ela depende. A criança, ela morre de medo dos pais faltarem ali. O adulto que está cuidando, o cuidador. E com o passar do tempo, né, gente, essa criança, ela vai elaborando isso, vai buscando sua autoindependência. Mas tem pessoas onde faltou um certo alimento afetivo ali, porque a criança, ela recebe, né, primeiramente dos pais, dos cuidadores, a questão do afeto, do toque, carinho, o amor. Ela aprende como ela deve ser tratada, como ela deve se amar, como se amar. Então, o que acontece? A criança, ela não aprende isso, se amar. Então, ela sofre abusos, ela é negligenciada, falta ali alimento afetivo, falta carinho. É lógico, né? Ninguém está aqui para julgar os pais, mas se eu não tenho, eu não vou dar, né? O que eu dou, o que eu tenho para dar. Então, nossos pais também carregam feridas, fazem o que pode, mas esse alimento afetivo falta para essa criança. Então, ela se torna um adulto dependente. Olha só, lá na mente dela, ela vai para um relacionamento, aquilo que ela vivenciou lá na infância, na relação com os pais, aquele mesmo modelo ela vai levar para o relacionamento da vida adulta. Não é? Então, ela vai se colocar ali na condição de dependente emocional. Entende? Aí, olha só, para um dependente emocional, ele entende, ele acredita que ele é incapaz de viver sem o outro. Porque o que acontece? Essa pessoa no relacionamento, né, ela vai recebendo ali esse alimento afetivo, principalmente no início do relacionamento, onde tudo é flores, né, é muito amor, é dopamina, oxitocina ali, aquela bomba de hormônios, né, tudo muito bom. Aí, de repente, a pessoa sai da vida da outra, né, como se cortasse aquilo ali, rompesse aquilo ali, parou a produção ali, né, de dopamina, oxitocina e tudo mais. A pessoa entra em desespero. Você tem uma ideia, Paulo, as crises de abstinência de um dependente emocional são, às vezes, bem mais dolorosas e mais difíceis de lidar do que a abstinência da dependência química. Nossa, eu quero saber. Muitas situações. A gente vê aí, né? A pessoa chega ao ponto até de suicidar. Ela não dá conta de lidar com aquilo ali. Ela tem pessoas que se sujeitam a qualquer situação de humilhação. Isso prejudica a pessoa, acaba prejudicando a pessoa em todas as áreas da vida. Não só mentalmente, né? Mas ela vai, talvez profissionalmente, sendo prejudicada. E tudo, também. A pessoa, o dependente emocional que está numa relação ali, num ciclo, né, de dor, de dependência mesmo, na ameaça de perder aquilo ali, aquele alimento afetivo, ainda que abusos e tudo mais, né? Ela entra em estado de desespero, isso afeta a qualidade de vida da pessoa, a saúde física, mental, emocional, ela reduz a qualidade ali do trabalho, de cognição, de interpretação, até interpretação da realidade. Ela foge extremamente nociva. Sabe quando fica as pessoas assim, literalmente sem noção? Chega a esse ponto. Né? Você atende pessoas com esse tipo de transtorno? Exatamente, minha especialidade. E não sei se pode chamar de transtorno, né? Desculpa. Condição, é uma né? condição. Dependente emocional. Isso. É uma condição. Por atender pessoas nessa condição, tem, assim, como a gente disse lá, a gente gosta de questões práticas, né? Exemplos práticos. Tem algum caso que te marcou nesse sentido aí da dependência emocional? Porque só, por exemplo, você falou que ela se sujeita a humilhações, se sujeita a coisas absurdas. Atendeu pessoas nessa situação? Fica até difícil de eu citar um caso ou outro específico aqui, porque é diariamente. Tem situações assim extremamente dolorosas mesmo. Questão de suicídio, né? Há pouco tempo mesmo eu perdi um cliente de suicídio, né? Ele não deu conta de lidar com aquilo ali. Quando ele chegou a pedir ajuda, porque geralmente a pessoa busca ajuda porque o outro já não suporta mais, né? O parceiro ali já não suporta mais carregar, ninguém aguenta carregar um doente, né? Na relação.
doente emocional. É um peso muito grande. Uhum. Porque a pessoa, o dependente emocional, busca no outro, no parceiro, aquilo que não recebeu dos pais. E muitas vezes o outro também tá doente. Não tem para dar. Sim, fica sobrecarregado. Então é um peso muito grande, né? Então, geralmente tem pessoas que só vão procurar ajuda, só buscam ajuda quando o outro impõe essa condição. Né? Quando ele vê, ó, você vai se tratar. Se não tiver que tratar, então não dá mais. Aí a pessoa busca. E muitas vezes ela já está no estágio assim, bem avançado da dependência emocional. Chega a ter ponto, é possível chegar no ponto da pessoa se sujeitar a ser traída? Com certeza. Suportar uma traição, algo assim? Porque Sim. particularmente, eu penso, uma traição pra mim seria o limite do limite do limite, né? Acho que muita gente que nos assiste talvez pense assim também. Não passar com facilidade por uma traição é uma coisa muito difícil. Aí, o dependente emocional, talvez ele se sujeite a passar por isso? Com certeza. Com certeza se sujeita a isso. Por quê? Olha só. A pessoa entende, né? Ela tem a crença de que ela é incapaz de sobreviver sem o outro. Uhum. Se ela vai ser aquilo ali, que é a condição para ela se manter viva, entende? Uhum. Para ela se manter viva, ela ela aceita qualquer situação. Entende? Olha que nível que chega. Né? Nossa. E nós temos graus também. Eu te perguntar sobre esses níveis, né? Você falou nível que chega, então tem níveis disso, né? Nós temos, e olha só interessante, Paulo, muitas pessoas, elas só dão conta, né, disso aí depois que elas já estão em tratamento, né, as fichas começam a cair, a gente leva a pessoa a entender que ela é um dependente emocional, que ela já está passando da hora ali de se tratar. Né? As pessoas, muitas vezes, elas não dão conta de aceitar, de ter que olhar para aquilo ali, de ter que olhar para a dor. E para a gente definir a questão da dependência emocional, o grau dos níveis, né? Nós temos graus mais leves, onde a pessoa ela começa a aceitar ali um relacionamento tóxico, né, uma cutucada ali, outra ali, uma pessoa que aproveita de sua boa vontade, porque geralmente os dependentes emocionais é muito bonzinho, né, ele faz de tudo para poder ser aceito. Então, e depois vai vindo, a dependência emocional, ela tem uma evolução, e muitas vezes muito rápida. Se a pessoa ela não aprende a se posicionar no relacionamento, aquilo ali só vai evoluindo. Desde relacionamentos tóxicos, né, com pessoas tóxicas, isso a gente está falando de família, amizade. Não é só namoro, afetivo, casamento, não. E começa dentro da família, né? Dependente emocional, relações abusivas, isso foi vivenciado primeiramente dentro do ambiente familiar. Então, o que acontece? A pessoa, e pode chegar ao nível mais elevado, que é o de narcisista. Pessoa já conviver com o narcisista, se sujeitar a todo tipo de abuso, controle, onde a pessoa já tem muito mais dificuldade de sair da relação. Porque ela já acostumou a ser manipulada ali no relacionamento narcisista. E ela meio que quer ficar nisso, né? Ela criou na cabeça dela que é confortável para ela estar nisso, porque o pior, como você disse, o pior cenário seria perder a outra pessoa, né? Ter um rompimento desse relacionamento. Então ela aceita passar por isso, é isso. Olha só, isso é tão sério, porque não é que a pessoa quer, não é? Primeiro que ela não sabe, às vezes nem sabe disso, que ela é um dependente emocional. Dúvida, inclusive. Entendeu? Às vezes ela nem sabe. E tem aqueles que sabem, tomam consciência, não é? Porque tomar consciência não é cura. Consciência é o primeiro passo para a cura, perfeito, né? Você saber, você reconhecer, cair a ficha, eu sou dependente emocional. Aí depois você buscar condições para sair dali. Tem pessoas que buscam ajuda, pedem ajuda para a família, pedem ajuda para tudo. Olha aí, a gente pode ver essa situação de... Existem até leis, né? Para proteger as pessoas que passam por situações de violência, a gente vai falar sobre isso também, né? Então, mas a pessoa ela tem essa dificuldade de sair. Por quê? Mexe com todos os nossos hormônios também, né? Com a química do nosso corpo, igual a dependência química, né? Não é simplesmente eu quero sair. Tem que querer e tem que buscar essas condições. E interessante, Paulo, olha só, a dependência emocional, a pessoa precisa entender isso aí. Ela acredita que a dependência, ela tem esses relacionamentos, né? E ela entende que é amor, que ela ama.
Ela não dá conta de viver sem o outro porque ela ama. E não é amor, é muito pelo contrário, né? A dependência emocional, gravem isso. A dependência emocional, ela é inversamente proporcional ao amor. Olha. Ou seja, quanto maior o nível de dependência emocional, menos amor. Quanto mais amor próprio, menos dependência emocional. Entendi. Entende? Tanto que o tratamento é isso aí, né? Passa por isso. Exatamente, né? É bem isso aí. Você relata que você trata as pessoas nessa situação, né? Ajuda elas a se curarem dessa situação. Isso. Inclusive, mais pra frente um pouquinho, vamos falar sobre cura em relação a isso. Mas só pra eu entender o detalhe. A pessoa chega lá, ela já chega consciente, que você falou, o primeiro passo é a consciência. É maioria ou minoria chega consciente ou a maioria chega sem sequer ter noção que ela que ela tá nessa situação de dependência emocional? A maioria não. Algumas pessoas já sabem, né? Já procuram e falam assim, ó. Interessante nas minhas postagens, né? Lá no Instagram, as pessoas que eu faço questão de responder um por um, né? Aí vem lá as enquetes que eu coloco, isso é importante, todas dar as atenção, postagens, né? Alguém pega, printa e fala assim, ó. Isso foi pra mim. Eu tô vivenciando isso. Isso aqui. Né? Não são todas as pessoas. Alguns vão, como eu mencionei antes, porque o parceiro impôs como condição para o relacionamento continuar que a pessoa tratasse. Tá? E ainda assim tem resistência. Então, para essa pessoa sentar lá na consulta com você e se abrir, deve ter uma certa dificuldade, né? Dessa pessoa chegar e falar de tudo que ela tá passando. Você tem técnicas para passar por isso aí? Como é que é? E olha só, tem pessoas, porque nosso cérebro quer que a gente foge da dor. A função é fazer a gente fugir da dor, né? Nos proteger da dor. E tem pessoas que têm resistência tão grande. Outro dia eu fiz até uma postagem sobre isso. Principalmente, isso é mais perceptível em homens. Já busca ajuda, tem consciência que é dependente emocional, que está precisando de ajuda, quer ajuda, mas quando chega na hora lá do atendimento ou minutos antes, a pessoa acontece alguma coisa ali, vem uma dor de barriga, o carro quebra, né, o filho passou mal, dá uma situação ali, caiu, machucou, mas alguma situação, né? E é até inconsciente, às vezes a pessoa nem sabe que ela provocou aquilo ali como medida, né, para fuga daquilo ali, de ter que olhar para a dor. Se eu olhar para a dor, eu vou ter que tomar uma providência. Né? Isso dá trabalho, né? É tão difícil, é tão doloroso a dependência emocional. Para que eu vou olhar para aquilo? Aquilo me doeu tanto lá atrás, eu não vou olhar para isso de novo. Né? Então, a tendência da pessoa é se esquivar daquilo ali. E isso é o que mais trava a pessoa ali de estar evoluindo. Né? Interessante um ponto que você levantou aí, que os homens, na maioria, acaba sendo os homens que passam por essa situação de, olha, imprevisto aqui, não vou conseguir. A maioria, né? Eu percebo, pelo menos dentro dos meus atendimentos, né? Eu percebo que isso acontece mais com homens, não mas quer com dizer mulher também. Que não acontece com mulher. Acontece com Você mulher atende também. muito homem? Né? Eu atendo muitos homens. Ultimamente eu tenho atendido mais homens que mulheres. Eu acho isso interessante. Interessante, né? Esse dado aí, viu? E tem homens que querem, né, buscar uma terapeuta, uma mulher. Né? Entendi. Até porque tem situações que eu falo assim, eu tô te falando isso porque eu sou mulher. Entendi. Dá um argumento, né? Dá uma autoridade. Exatamente. Entendi. E sobre uma coisa que é super necessário quando se trata de dependência emocional, e também pensando no aspecto prático, né? O parlatório, como eu disse, a gente gosta de saber na prática como as coisas funcionam. É possível alcançar a cura relacionada à dependência emocional? Eu falo em cura. Muita gente não gosta de falar, mas eu falo assim com muita segurança. Eu vou te falar algo, eu vou revelar algo aqui que eu nunca revelei nem nas minhas redes sociais. Tá? Eu já fui dependente emocional. Eu já vivi relacionamentos abusivos. Eu já tive depressão, já tive ansiedade. E essa busca por minha cura, né, me possibilitou conhecer N ferramentas, né, principalmente o Renascimento, a nova PNL, que nos dá um suporte para a gente
colocar aquilo ali na prática e ter resultados. Por mais que eu tenha conhecimento acadêmico, conhecimento teórico, Paulo, eu jamais, pode ter certeza disso, eu jamais estaria aqui falando sobre isso, sobre cura, porque eu acredito. Eu experienciei na prática, né, eu vivenciei ali isso tudo. E essas ferramentas auto-aplicáveis, porque elas são auto-aplicáveis, elas me conduziram à cura. Foram através dela que aconteceu o meu processo de cura. É por isso que eu tenho autoridade para falar sobre isso, sobre cura. Eu ia te perguntar sobre isso. Ter passado pela situação na prática, Exatamente, sentido na pele, te deu mais argumento, mais autoridade para falar sobre isso para os seus clientes, pacientes hoje? Te deu mais autoridade? Com certeza. Essa busca, né? Porque primeiro a gente busca, né? Nossa autocura. Né? E as ferramentas que eu trabalho são todas auto-aplicáveis, né? E isso me dá muita autoridade para falar sobre isso. O próprio Jung, pai da psicologia analítica, ele falava sobre isso, né? Você só tem condição de ajudar o outro a ir até onde você já foi. Muito forte isso aí. É muito importante isso. Em relação a tempo, eu sei que talvez não seja fácil, né? Colocar com precisão tempo necessário para alcançar essa cura. Mas você consegue, assim, por alto, né? Dentro do seu conhecimento, da sua experiência, nos passar, né? Nos expor em quanto tempo, quantas sessões necessárias, mais ou menos, um cliente com você consegue atingir esse processo de cura, atingir essa cura? Sim, e com precisão ainda. Tá? É interessante quando a gente fala em cura, né? E dependência emocional. No Brasil, existem pouquíssimos profissionais especializados no tratamento da dependência emocional. Tá? E eu posso falar que eu tenho um protocolo de atendimento, por exemplo, que eu entrego dentro de 4 a 6 sessões. Né? Dentro da nova PNL, o Renascimento, que era uma terapia intensiva, a gente tem condições de levar o paciente, né, o cliente, até as condições dele mesmo buscar a sua cura. Né, de tirar ele ali de um trauma, de uma ferida, dessas feridas emocionais. Já acontece muito da gente, em uma sessão, a gente curar mesmo o trauma. A pessoa conseguir se curar, se libertar de um trauma que muitas vezes atrapalhou ali, travou a vida da pessoa a vida inteira ali, de entraves, né? Uma sessão acontece muito. Quanto tempo dura uma sessão, mais ou menos? O primeiro atendimento geralmente dura um pouco mais de 1 hora, né? Mas geralmente as minhas sessões duram 1 hora. De 1 hora, 1h30, né? Dependendo ali a primeira sessão tem a questão também da escuta, né? Sim. E geralmente a gente integra, eu, por exemplo, integro, né? Essas ferramentas, dependendo da situação ali da pessoa, eu integro uma ou outra, ou 2 ou 3 ferramentas ali. E a gente auxilia a pessoa, a gente entrega um material ali, né? As técnicas, a gente ensina a pessoa a auto-aplicar, entende? Porque, por exemplo, o auto-amor, o cuidado, o auto-perdão, tudo isso a gente tem que trabalhar ao longo da vida. Se eu viver 100 anos, vai ser 100 anos cuidando de mim. Entende? Eu não tenho que esperar que o outro cuide. Né? E é o que tem acontecido nos relacionamentos. As pessoas vão para os relacionamentos e querem ser cuidadas, da mesma forma que eram cuidadas pelos pais, né? Interessante. Isso. E a única pessoa que você vai ter que lidar 100% da sua vida é você mesmo, né? Exatamente, né? Os relacionamentos vêm e vão, né? Mas você vai ter que lidar ali com você. Você tem que estar bem consigo mesmo, né? E é uma dificuldade muito grande que a pessoa tem, né? De estar com ela mesma. Às vezes tem pessoas que acham isso insuportável, né? De estar com elas mesmas. É um exercício, né? E depois que a gente consegue isso, é muito bom. A gente gostar da nossa presença. Quando a gente aprende a gostar da nossa presença, né, a gente uma grande libertação da dependência emocional, né? Você não depende do outro para estar com você. Se estiver, tudo bem.
Né? Todo mundo quer viver um grande amor, viver um relacionamento saudável, mas se não vai morrer por causa disso. Né? A vida que segue, a pessoa, quando ela se cura, olha só que interessante, né? Quando ela se cura, ali se liberta da dependência emocional, ela tem condições de fechar um ciclo, de entender, peraí, esse relacionamento aqui acabou, esse emprego meu aqui já deu o que tinha que dar. Né, esse relacionamento com tais amizades, tá uma empresa que eu trabalho, isso aqui, eu fecho esse ciclo. Agora, o dependente emocional, ele não dá conta disso. Entendi. Né? Para ele fechar é um grande desafio, é uma guerra interna para ele se libertar desses ciclos, né? Exatamente. Aí a pessoa fica preso num lugar, às vezes preso num relacionamento tóxico, um casamento de fachada, às vezes deixa de realizar um grande sonho, né? Preso num pouquinho ali que tem, né? O apego, com medo de perder aquilo ali. Tem pessoas que têm mais ou menos dificuldades para alcançar esse processo de cura? Você percebe isso pela sua prática? Tem, sim. A pessoa que... tem pessoas muito racionais, né? Tem gente que não tem muita dificuldade de se entregar ali na dor, de olhar para as próprias vulnerabilidades, né? De aceitar que... E interessante que nossa força, né? Eu aprendi isso, eu achei isso tão interessante. A nossa força mesmo, ela está em reconhecer nossas vulnerabilidades, né? Reconhecer ali sua dor, olhar para aquilo ali. Muito forte. É muito forte, muito interessante. E tem pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda. E depois que já pediu ajuda, olhar para aquilo ali. Por quê? Gravem isso, tá? Nossos maiores conflitos, nossas maiores dificuldades, elas estão no inconsciente, a nível inconsciente. Tá? E quanto mais você tenta resolver no mental, no racional, mais dificuldade você tem. Como se estivesse dando murro em ponta de faca. Exatamente, dando murro em ponta de faca, né? Patinando. Tem pessoas que ficam patinando ali uma vida inteira, não dá conta de sair de uma relação. Aí vai se repetindo, né? Tem situações que vão repetindo. Sai de um relacionamento abusivo, vai para outro. Tem um problema aqui com o chefe, na empresa, uma perda aqui, depois tem lá na frente, e os problemas vão se repetindo, reproduzindo na vida da pessoa, e ela lá tentando resolver no mental e no racional. Daí vem a importância, né, da gente buscar uma ajuda profissional ali, pra gente conseguir evoluir. Nossa, muito interessante. Gente, minha convidada de hoje aqui é riqueza, tá? É isso aí, né, gente? Mata a cobra e mostra o pau isso aqui, aí. Né? Luxo demais, muita a maneira, né, de tratar do assunto direta, objetiva, prática. Isso é muito bom. O parlatório ama esse tipo de abordagem. E outra coisa, né, o fato de você ter experienciado alguns dos traumas que você trata, né, algumas das dores que machucam seus clientes, te ajuda a trabalhar, né? Você passou por aquilo ali. Então, eu gostei de abordar a temática por entender que você passou por aquilo ali também, e isso te dá autoridade para abordar. Muito exatamente, né? A gente sabe o melhor caminho, o caminho mais curto, mais rápido, isso. Né? Eu falo assim, eu comparo a uma receita de bolo, né? Você vai lá, por exemplo, assiste uma televisão, faz um curso, né, sobre receitas ali, um cursinho. Aí você tem lá, né, na teoria, por escrito, ou até gravado, né, como se faz um bolo. Mas como que você acha que você vai aprender a fazer um bolo? Por exemplo, você vai buscar ajuda, você vai buscar aquela pessoa que tem ali no papel escrito como é que faz um bolo, né, a receita, ou um livro de receita, ou você vai lá direto naquela pessoa que trabalha lá com bolo, que faz o bolo ali todo dia, que o bolo já queimou, já quebrou a cara quando tinha que quebrar, né? Exatamente. Então, quem que você vai procurar? Quem você tem confiança ali? Entende? Aquela pessoa que passou pela experiência. Show, muito bom. Outra temática, Raquel, e também tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? De certa maneira se conectam os temas que você aborda nas suas redes. A outra que eu quero trazer é sobre relacionamento abusivo. É uma pauta que tem sido muito falada nos últimos anos aí, tá muito em alta, né? E queria saber como que você aborda isso, como que você caracteriza um relacionamento abusivo, até para saber diferenciar. Um dos pontos mais interessantes que eu achei que você abordou aqui foi que o primeiro passo é a conscientização, a pessoa aceitar que ela passa por aquilo, ela fazer a leitura de que ela passa por aquilo. Então, em relação no tocante a relacionamento abusivo, como que a pessoa identifica que ela está numa situação dessa? Olha só, muito interessante isso aí, Paulo.
a maioria das pessoas que eu atendo, elas se dão conta de que estão no relacionamento abusivo durante a terapia. Até então elas não sabia. Alguns me procuram porque tá com crise de ansiedade, tá com a dificuldade na família, no trabalho, ou com o filho, com o esposo, a esposa, uma depressão, uma situação específica ela traz. Mas por trás, a gente vai olhar o que está por trás daquilo ali. Aí você chega no denominador, que é a dependência emocional, né? Inclusive pessoas que estão com crises severas de ansiedade. Aí a gente não vai olhar diretamente para a ansiedade, né? Aquilo ali, os sintomas, aquilo ali é de menos, né? Aquilo ali só está denunciando algo, né, disfuncional ali na pessoa, né? Porque, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade não é nada mais, nada menos do que uma desorganização lá dentro de você, né? Algo que não foi resolvido, algo que aconteceu, não foi resolvido, e você está fugindo, é uma fuga de algo que te aconteceu. Então você está aqui no presente ou lá no futuro buscando sair daquilo que te aconteceu. Então quando você olha para isso, é por isso que eu falo, né? Quando a gente trata da dependência emocional, a pessoa se liberta da ansiedade, das crises de ansiedade, a fibromialgia, né, que é uma doença psicossomática. No geral, as doenças psicossomáticas, né, a depressão. Né, a gente tem uma melhora, assim, geral nesses quadros, né, de ansiedade, depressão e doenças psicossomáticas, com tratamento. O relacionamento abusivo, ele entra nessa temática geral, a questão de identificar que está no relacionamento abusivo, igual você falou. Durante a terapia, a pessoa às vezes vai perceber que ela tá passando por isso. Deve ser um choque enorme, eu imagino, né? Que ela até então ela nem sabe, aí ela percebe no meio da terapia, meu Deus. Fala mais sobre o relacionamento abusivo aí. Hoje a gente tem demais, né? E as pessoas não sabem que estão no relacionamento abusivo. Tem pessoas que quando chegam a buscar ajuda, elas já estão literalmente doentes. Já tá muito, o casamento já afindou, chegou na doença física, num problema sério na família, quando chega a buscar ajuda. Daí, por mais que a gente tenha muitas informações hoje, por exemplo, a gente tá vendo até celebridades, né, envolvidos, né, dentro de relacionamentos abusivos, Ana pessoas... Hickman. Tá assim, bombando nas redes sociais, né, a gente pode dar esse exemplo aí. Nós temos também um exemplo que veio a público, né, um caso que é daquela jogadora de vôlei, né, que cometeu supostamente um suicídio, né, a gente não pode afirmar isso, mas tudo indica que sim. Tudo isso deve a relacionamento abusivo, dependência emocional e tudo, por aí vai. Aí tudo leva a dependência emocional, né? Entendi, Relacionamento abusivo. Né? Entendi. E é muito importante tratar isso, muito importante, porque a gente chega a esse nível, né? A pessoa, ela tá ali tão envolvida, ela não dá conta de sair. Então, por isso, é muito importante buscar ajuda. E muitas se veem, né? Sabe que estão vivendo ali relacionamentos abusivos e muitas não têm mesmo condição de sair. Então, tem que ter essa questão da consciência, né? Eu tenho consciência que eu estou... É o primeiro passo, né? Para a pessoa buscar ajuda. Aí ela faz o movimento até o segundo, terceiro passo, né? Porque não é tão simples assim, né? Se quiser depois falar sobre cada um desses passos aí, né? A pessoa, ela precisa, né? Buscar. O primeiro passo é tomar consciência, buscar ajuda profissional. Porque o que acontece? Muitas pessoas tentam resolver ali sozinhas e não dão conta. Não dão conta. Às vezes uma pessoa da família também, é muito importante, né? Buscar ajuda na família, apoio da família. Né? Só que esse apoio, ele é familiar. Por exemplo, a gente está falando assim sobre o nosso bate-papo aqui, como se fosse num bar, né? A gente até brincou isso no início. Um amigo do bar, né? Um amigo para balada, amigo sair, não tem condições de ajudar. Né? É lógico que a pessoa pode até buscar, é um meio, né? A gente tem que buscar todas as formas. Sim. Porque muitas vezes as pessoas estão em relacionamento abusivo e o abusador, né? Depois nós vamos falar também sobre isso, que às vezes os abusos vêm dos dois lados. O abusador, ele corta esses meios, né, da pessoa buscar ajuda.
Ele cria um ambiente ali, uma situação onde a pessoa, é como se colocasse a pessoa dentro de uma garrafa. Isola ela. Assim, isolar ela, justamente para manter ela sob controle. Para manter aquela pessoa sob controle. Entendi. Aí a pessoa tem mais dificuldade ainda de buscar ajuda. E às vezes nem a família sabe, né, que ela tá vivendo um relacionamento abusivo. Ou sabe, mas ela não dá espaço para a família adentrar ali nas situações. Não intromete minha vida, não. Eu que sei da minha vida. Tem situações clássicas que você bate o olho, né? Você escuta o relato e consegue ter uma noção assim, pô, isso aqui é relacionamento abusivo. Isso aqui é relacionamento abusivo. E quando a gente fala pra pessoa assim, você sabe o tipo de relacionamento que você tá? Aí a pessoa já olha assim, entendi. Não é? Aí a ficha cai. Você só pergunta, né? É interessante isso. Você chega nas respostas através de perguntas, né? Exatamente. Você vai chegando nos resultados através de perguntas. Muitas vezes, então, esse exemplo aí. Você pergunta pra pessoa, como é que é? Você sabe que tipo de relacionamento que você tá? Aí ela vai se dando conta. Exatamente. Esse é o despertar, muitas vezes, pra ela entender que ela tá num relacionamento abusivo, é isso. Exatamente. E olha só, tem pessoas que acham também, né, que só ela tá, a pessoa quando ela se vitimiza, né, porque isso acontece muito, a vitimização, o vitimismo, né, ele impede a pessoa de evoluir, de sair daquilo ali. Porque às vezes é confortável, na zona de conforto. Eu sou coitadinha, eu sou abusada, isso aqui, tô falando a pessoa, viu? Homens e mulheres são abusados. E Vamos tem falar. abusadores, não é? Homens e mulheres. Mas aí se a pessoa se coloca nessa condição de vítima, isso dificulta ainda mais para ela sair dessa questão da dependência emocional, de se libertar dos abusos. E o que a gente mais percebe, o que eu tenho percebido? A maioria dos abusos, né, ele acontece dos dois lados, é bilateral. Dois abusadores, dois doentes emocionais, né, e ficam se atacando ali. No mesmo relacionamento ali. Aí a pessoa, se ela achar que ela é vítima, ela não vai ter condição de sair. Não é? Se você está acusando o outro, está se vitimizando, você está delegando para o outro a condição de te tirar daquilo ali. O poder de te tirar daquilo ali. Você está me causando isso, é você que vai me tirar disso aqui. Né? E a pessoa não tem condição de se curar, não. De sair daquele ciclo de abusos. Os abusos são dos dois lados. E interessante também que você falou, pode partir de um homem, mas também pode partir de uma mulher. Entra mais nisso aí, porque o senso comum geral é de quê? Qual a leitura que a gente faz geral? Um homem tendo posturas de abuso, de relacionamento abusivo com uma mulher. Mas nos últimos tempos você tem percebido que o contrário é verdadeiro? Tem ocorrido de mulheres praticarem relacionamento abusivo com os homens? Tem ocorrido isso? Os abusos, né? Eles acontecem realmente dos dois lados. E tem casos de mulheres extremamente abusivas. Homens que vivem relacionamento abusivo, só que isso é velado na sociedade. Pois é, né? que o cara que fala sobre isso, ele é julgado. Como se fosse fraco, não tá dando conta, né? Um banana, isso aqui. Mas nós temos mulheres extremamente abusivas e que até se vitimizam, né? E é um assunto realmente velado na sociedade. O homem ele tem mais dificuldade de buscar ajuda, de se expor, né? Então ele vive aquelas condições de abuso, ele fica com vergonha, ainda tem essa questão, né? O sentimento de vergonha, de expor para a família, expor para os colegas e até mesmo de buscar ajuda. Então ele fica guardando aquilo ali, né? Por não ter capacidade, por não conseguir expor, né? Por medo do julgamento. Tem casos, né? Que você possa citar da mulher ter sido abusiva com o cara. Nossa, N questões aqui. Nós temos vários tipos de abuso, né? Abuso psicológico, abuso patrimonial, abuso emocional, até chegar nos abusos físicos, né? Verbais. Tem mulher que coloca o homem em situação de disposição ali, né? Faz ele passar vergonha. Tem mulher que controla o horário que ele chega, que ele sai de casa. Que ela é abusiva com os recursos financeiros da família, né? É o abuso patrimonial. Tem mulher que trai,
e continua ali insistindo, né? Uhum. Porque tem mulheres narcisistas também, Tem, né? né? O maior número, né? A gente estima que Que são 75% são homens, né? Dos narcisistas. Ah, tá. 75% Né? são homens. Narcisistas são literalmente abusadores, né? Eles não têm ali a menor compaixão com a dor do outro. Abusam, controlam, todo tipo de abuso. E tem mulheres também, né? A gente acredita que tem essa questão, né, das pessoas divulgarem aí, e muitos acreditam que é só mulheres que são vítimas, né, de narcisista. Mas na sua prática você viu isso. que não, né? Isso, não só na minha prática, né? Os profissionais dessa área, alguns estudos mostram isso, uma média de 75% são homens. Então, mas existe esse percentual de mulheres tem também, as mulheres né? praticando, né? E isso gera uma estranheza, às vezes, do público, né? Pô, a mulher praticando isso com o cara, será? Entendeu? Então, chama atenção, né? É uma temática com que chama certeza, não é? Porque nós estamos numa sociedade extremamente machista, não é? Uhum. E o homem, ele foi criado assim, o homem não pode chorar, É. é homem banana, homem fraco, isso, aquilo. Né? Então, o homem, ele tem essa dificuldade ainda maior de buscar ajuda e tocar nesse assunto, né? Reconhecer, e muitas vezes ele até nem reconhece, ele sente, mas não reconhece para ele mesmo, nem para ele mesmo, que tá numa relação abusiva. E tá grande o número, assim, do que chega pra você, você tem percebido? É uma muito alta? grande. E, olha só, isso dificulta muito a questão, porque o homem chega um ponto que ele fala assim, peraí, já que isso é consciente, eu tô me curando, então eu preciso tomar uma providência. E quando ele é muito dependente emocional, ele tem dificuldade até de ter que reconhecer isso. Que ele está numa relação abusiva, que ele vai precisar sair, que ele vai precisar buscar ajuda, que isso vai vir ao conhecimento, da família e tudo mais, talvez até um divórcio ali. Então, é mais difícil para o homem nessa questão, de ter que olhar para essa dor, a dor dos abusos. E você trata disso diretamente no seu trabalho? Nós tratamos isso, sim. É o foco do meu trabalho, né? Você tem muitos clientes homens, então, passando por situações de dependência emocional, de abuso, para sofrer abusos, né? Exatamente. Me chamou a atenção você falar do constrangimento, não sei se você usou essa palavra, você falou, tipo, humilhação. A mulher, ela provoca situações que humilham ele para reduzi-lo, né, e ter mais controle sobre ele, é isso? Você Exatamente, assim? Coloca o homem em situações, assim, humilhantes. Perante a família, constrangedoras, né? Perante o trabalho dele, os colegas de trabalho, o chefe, os colegas de bar, entende? Outro dia mesmo eu presenciei, né? Eu tava passando assim num lugar, saindo de uma loja e presenciei assim, até uma pessoa que eu conhecia, que eu sei que só vai do trabalho para casa, acho que ele passou assim na porta de um churrasquinho, né? Para cumprimentar um casal de amigos e tudo mais. Aí eu vi assim a preocupação dele o tempo inteiro de demorar a chegar em casa, então da esposa aparecer lá e fazer ele passar vergonha, porque estava demorando de chegar, entende? Do trabalho. Ele com medo de demorar? Com medo de demorar um pouquinho ali, né? Isso era perceptível, porque ela já controla ele nesse sentido. E você consegue ler esses sinais também com mais facilidade, pelo conhecimento, pela prática. É bem perceptível. Entendi. Show, muito interessante. Sobre essa questão do relacionamento abusivo, tem algo mais que você quer falar pra gente aí? Você quer abordar? É muito importante a pessoa, ela reconhecer. Quando você reconhece, né? Você aceita aquilo ali, isso é um passo tão grande, é muito grande. É quando a pessoa começa a refletir, a se observar. É quando ela começa a perceber que ela já se perdeu de si mesma, né? Que ela não é ela mesma, que ela tá longe dela mesma. Sim. A partir daquilo ali pode começar o nosso processo de despertar, né? Despertar para eu sair disso aqui, para eu buscar a minha autocura. Isso é muito importante, né? E muito interessante quando você usa esse termo autocura, porque deixa claro que, assim, você me corrija se eu estiver errado, mas se a pessoa não estiver disposta a buscar o processo de cura para ela mesma, se ela não estiver disposta a aplicar as técnicas e absorver aquele conhecimento, seu trabalho não vai resolver por si só. Não, né? não tem. Isso é
Existe o processo de autocura, né? Toda cura, ela vem de dentro para fora, ela acontece de dentro para fora, né? O que a gente faz é levar a pessoa, ajudar a pessoa, conduzir a pessoa até onde ela quer chegar. Né? Eu costumo até dar um exemplo, né? Eu uso lá meus bonequinhos, eu falo assim, isso aqui tá a pessoa, né, com o problema, com o estado de sofrimento e tudo mais, e aqui está uma solução ou um desejo da pessoa. Ela deseja chegar até aqui, isso aqui é a cura. Né? Então, o nosso trabalho, a nossa função, dentro do que a gente trabalha, né, é ajudar a pessoa a sair desse lugar e vir até aqui, ó. E vir até aqui. Agora, se o desejo da pessoa não é chegar aqui, ela não quer fazer esse movimento, ela vai continuar aqui onde é que ela quer, né? Você fica onde você, no fundo, deseja estar. E tem gente que deseja estar ali, né? Naquela dor, fundo, na zona de conforto, no fundo do poço. Ela se recusa a sair daqui. Por mais que o outro impõe essa condição, por mais que ela tenha consciência que ela precisa sair daquilo ali, ou então ela até manifesta, né, através de palavras, eu quero, ou faz qualquer movimentozinho. Mas se ela não tiver um desejo muito grande de estar aqui, não tem profissional nenhum que vai ajudar, que vai resolver. Nem Freud, eu falo, né? Nem Freud vai conseguir ajudar a pessoa a chegar até aqui nesse processo, né, que é o de cura. Nossa, muito interessante. Isso. Muito interessante. Avançando aqui com nossas ideias, né, de pauta, nossas temáticas, uma que é inevitável, né, eu tenho que abordar ela aqui, porque eu tenho lido muito que seria considerado o mal da última década, que é a tal da ansiedade. A gente já citou ela aqui por alto, né, mas vamos aprofundar nessa temática um pouquinho mais agora, e eu trago um dado, né, para evidenciar a importância de abordar sobre a ansiedade aqui, que a OMS já publicou, isso a nível mundial mesmo, que o Brasil é líder no planeta em ansiedade. Se não me engano, depois veio o Paraguai, depois a Nova Zelândia. Então, assim, diagnósticos de ansiedade ou pessoas sofrendo por esse transtorno são em maior incidência aqui no nosso país. Então, isso evidencia a importância de abordar a questão da ansiedade com você, né? Você recebe muitas pessoas com esse problema, com essa questão da ansiedade lá? Como é que você lida com isso? Como que você caracteriza isso em primeiro lugar também, né? Sim, nós temos... o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E é muito importante a gente falar isso. E a ansiedade, ela é uma trava na sua vida, né? Em todos os aspectos, em todas as áreas. E como eu mencionei antes, tem pessoas que me procuram para tratar a questão da ansiedade, que não estão sabendo lidar com as crises de ansiedade. Tem pessoas... E a ansiedade, ultimamente a gente está descobrindo aí vários outros sintomas que antes a gente nem sabia que era ansiedade, né? Problemas de pele, tudo mais, dores físicas mesmo, né? Dores fortes de cabeça, outros sintomas que a gente nem imaginava que fossem oriundos da ansiedade. E interessante, né, como eu mencionei antes, a ansiedade é nada mais, nada menos que a pessoa está aqui no presente ou no futuro tentando resolver algo do passado. Algo que aconteceu no passado que levou a pessoa a entrar nessa situação o tempo inteiro. Luta ou fuga. Luta ou fuga. Isso é ansiedade, né? Tem a ver com trauma, né? É isso aí. Nosso corpo se preparando para a defesa. Por isso que é essa questão, essa descarga aí de hormônios, né? Cortisol, adrenalina. Colocar a gente no estado de luta ou fuga. Aí vem esses sintomas, né, que nós desconhecemos e as pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Isso prejudica a pessoa em todas as áreas, né, questão de ansiedade, não só relacionamento. Tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento devido à ansiedade. Né? Sérios problemas de relacionamento, problemas sexuais, problemas no trabalho, sérios. Eu tenho uma cliente que ela foi reprovada já 9 vezes na banca examinadora e ela dirige muito bem. Olha o que é a questão da ansiedade, né? Ela tem o potencial, ela tem a capacidade, mas pela ansiedade
ela chega lá para fazer a prova e ela trava ou ela desespera, tipo isso? Ela começa a ter sintomas, né? Ela não dá conta. Ela está sendo avaliada, né? Exposta àquela condição ali. Isso. Algo, é um programa, né? É um programa que está lá dentro da pessoa, algo que aconteceu lá atrás, que deixou ela num estado assim, bem avançado, de luta ou fuga. Isso causou um trauma, um entrave, e está lá programado na mente da pessoa. Está programado, a pessoa vai lá 1, 2, 10 vezes, no o programa está lá. 9 vezes, né? 9 reprovações. É o gatilho. Agora a pessoa tratou, por isso que eu falo, tem gente que nunca teve problema, vai lá de primeira, acha tranquilo demais, eu falo assim, gente, como que a pessoa tem dificuldade com isso, não é? Eu, por exemplo, falando nisso, Paulo, eu tratei uma fobia, que eu trabalho com técnicas auto-aplicáveis, né? Tratei uma fobia, um medo que eu tinha de altura, terrível. De altura? Medo de dirigir, eu até me sabotava em outros casos, né? E eu dirijo há muito tempo, né? Mas eu vi que eu estava sabotando, assim, buscando fugas para isso, né? O medo de dirigir, medo de altura que já me impossibilitou, né? De vivenciar mais, de ter... viajar de avião, muitas coisas, né? Situação de medo mesmo que já me travou. E, assim, interessante que na hora que você vai lá, a gente faz uma regressão, né? Vai até a origem do trauma, por isso que é importante, a gente precisa conhecer como que o inconsciente funciona, né? E essa terapia que a gente trabalha, que eu trabalho, né? Essas técnicas, modelo de terapia, a gente vai muito rápido, acessa o trauma, por isso que a gente tem um resultado muito bom e muito rápido. Você vai diretamente na origem do trauma. É como se você fosse lá nesse programa e desprogramasse, igual um programa de computador. Você vai lá e desprograma. Desprogramou, a pessoa segue. Aí depois você olha para trás e fala, gente, como que eu tinha tanto medo nisso? Ou então você nem percebe, você tá lá fazendo. Entende? Vou falar por mim. É muito importante. Perfeito, vou falar por mim, complementando, né? Hoje eu dou risada de medos que eu tinha... E eu achava impossível naquela época superar. Naquela época seria impossível superar. Hoje eu dou risada de como que eu tinha esses medos, entendeu? Pra gente ver que é inconsciente, é um programa, né? Tá instalado. Instalado ali na mente da pessoa, travando a vida da pessoa. Você relatou que uma fobia, um medo pessoal seu, que é relacionado à altura, você conseguiu auto-aplicar técnicas e superar. Como é que funciona isso aí? Como é que você aplica em você mesmo essas técnicas, esses mecanismos? Primeiro, quando a gente faz os cursos, né, os profissionais aplicam na gente. Aí depois a gente aprende a técnica e aplica na gente. O renascimento, né, a gente utiliza técnicas de respiração, a PNL, a nova PNL agora está muito avançada nessa questão. É programação neurolinguística. Isso. Né? Então, tem alguns mecanismos, né, algumas técnicas que a gente utiliza lá, por exemplo, o mapeamento cruzado, não é? A gente trabalhar ali as duas situações. A gente faz uma autocalibração, ou seja, você consegue perceber ali, você entra no estado assim, como se fosse transe mesmo. Estado de transe, você mesma consegue ir até a origem de vários traumas seus. Quando você começa a acessar o inconsciente, ele vai te mostrando muita coisa. Nossa. É como se você estivesse abrindo, né? A gente fala a caixa preta do avião. Aí eu tenho um professor que fala, não é preta, não é azul. Aí você vai tirando aquelas coisas dali. Ou então um baú, onde tem coisas escondidas lá. Deve dar medo, né, para algumas pessoas, né? Acessar esses... Eu consegui acessar lembranças assim muito nítidas de ver nomes, pessoas, situações assim de quando eu tinha no muito 6 anos. Olha! Situações assim que eu não fazia ideia de que aquilo que era um trauma meu que tava ali. Aí quando você olha e depois você volta, olha de novo e fala assim, peraí, isso aqui era um medo da minha criança, não é? Mas hoje eu sou adulta, então aquilo ali perde o sentido para você ter aquele medo. Aquele medo. É muito interessante, né? Muito. Nossa, maravilhoso. O tanto que você quiser falar, tá, o espaço está aberto sobre tudo isso. E eu vejo que, no geral, tem muito a ver com conhecimento mesmo. Igual, eu te perguntei como que você auto-aplica. E pelo que eu entendi, são cursos, são especializações, né? A pessoa, então, tem a ver com aquela necessidade que a pessoa tem que aceitar buscar a ajuda, aceitar buscar o conhecimento. Ela tem que tomar a iniciativa de
correr atrás e querer melhorar, né? Você deu um exemplo aqui, você falou lá dos bonecos, a pessoa quer sair do estado em que está para chegar num objetivo maior. Tem tudo a ver com conhecimento, você concorda? Ah, com certeza, tem sim. Sempre que eu tenho, interessante, sempre quando eu estou com alguma dificuldade, né? Porque nossas questões são inconscientes, né? Terapeuta precisa de terapeuta também. Pois é, fala sobre isso aí. Quem é o terapeuta dos terapeutas? A gente, interessante que eu tenho algumas colegas, né? Que quando a gente está fazendo cursos, a gente troca experiências. Tem alguns que a gente conhece até nas redes sociais, fala assim, vamos permutar aí um atendimento, você gosta dessa área, eu gosto dessa, você é especialista nessa e nessa, a gente troca, isso acontece muito. A gente tem nossos mentores também, né? Uhum. Até os extrafísicas, né? Extrafísico. Então a gente busca ali o autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Tem pessoas que acham que autoconhecimento você está lendo livro de autoajuda, vendo filmes, vendo documentários, lendo livros e tudo mais. Não é, né? O autoconhecimento é você pegar o conhecimento e aplicar ele, você colocar em prática no dia a dia. Autoconhecimento, né? É a partir disso aí que vem também a autocura. Uma coisa que vai puxando a outra. Né? E nessa busca, né, interessante, nessa busca da nossa cura para as nossas situações, a gente vai especializando, se curando, e aquilo ali a gente vai utilizando no nosso dia a dia, né, nos auxiliando no nosso processo ali de atuação durante a terapia. A terapia, show. E falando sobre conhecimento, a gente vive numa era em que os estudos, as matérias, publicações jornalísticas estão muito... quase que eu derrubo a água aqui. Estão muito disponíveis, os conteúdos estão muito disponíveis na nossa palma da mão a qualquer momento. A gente vive nessa era. Por que eu estou introduzindo essa temática? Para te perguntar, você lida, né, você já lidou, você vê na sua experiência prática pessoas com diagnósticos que ela própria se deu? Com certeza. Ela viu ali Ela viu num Google da vida, num TikTok, no Instagram, e ela acha que aquilo por si só é suficiente para ela ter aquele diagnóstico, ela passa a achar que ela tem aquilo ali pro resto da vida. Então, tem um trabalho do terapeuta, aí você me fala se você concorda, tem um trabalho do psicanalista, terapeuta, de desconstruir isso aí para ensinar a pessoa que o profissional qualificado é que tá apto, né, a falar o que ela tem, o que ela não tem. Você lida com isso aí? Com certeza, com muita frequência ainda. A gente vê muito, né? E se tem uma coisa que nos impede de evoluir também é a comparação. Né? A gente tem o hábito de se comparar com o outro, se comparar com um blogueiro, com um artista ali, com os profissionais. A gente tem acesso a muita informação agora, né? Na era digital, é muita informação. E as pessoas começam a se comparar e assim elas vão se diagnosticando, né? Isso. Fazem um autodiagnóstico e também julgamentos, né? Tem muitas pessoas aí chamando o outro de narcisista. Né? E às vezes nem sabe. Nem sabe direito. Meu namorado é narcisista, minha esposa é narcisista, minha mãe é narcisista. Né? Tem pessoas que não querem olhar para a relação com os pais e falar assim, meu pai é narcisista, minha mãe é narcisista. Né? As pessoas com THD, tem pessoas que já chegam para mim e falam, eu tenho autismo. Ué, a pessoa chega já falando. Eu sei que eu tenho, pelos sintomas que eu tenho, pelas coisas que eu passei. E ela não fez nenhum teste específico. Não, até porque é um diagnóstico muito difícil, né? Sim, não é... O profissional ali faz, né, um tempo para dar esse diagnóstico. A pessoa, ela mesma se dá esse E aí, como é que você faz? Como é que você tem que desconstruir isso de certa forma, né? A gente vai levando a pessoa a entender, né, que aquilo ali é algo surreal, né? É algo imaginário. Nós fugimos a todo tempo, né? Eu costumo dizer que a gente vive em estado de transe hipnótico a maior parte do tempo, principalmente nas telas, né? Você está vivendo ali um transe hipnótico. Você está totalmente fora, você está ali diante da tela, você está totalmente fora da realidade aqui.
Entende? Então você você passa a vivenciar, a se imaginar naquelas situações aí. É o que a gente fala também na questão da comparação, né? E isso fortalece ainda mais essa questão da autocomparação. De se comparar com o outro, o diagnóstico, né? Um autodiagnóstico, os julgamentos, pré-julgamentos, através desse excesso de informações, né? Isso. Excesso de telas. E tudo mais. Tá tudo na palma da mão a qualquer momento. Né? E gatilhos da ansiedade, né? A gente fala aí, né? Eu sofro com isso. Eu, particularmente, sofro. Quero sempre estar acompanhando os números, até porque quando a gente começou a mexer aqui com o programa em si, né? É importante estar ligado com os números, né? Alinhado com o que está ocorrendo nas estatísticas. Mas o tempo todo é prejudicial. Tá o tempo todo preocupado com isso, igual eu fico muito, entendeu? Mas é um erro, eu tenho consciência que isso é um erro. Sabe? O tempo todo preocupado com números, tá? Com estatísticas. Isso pode nos prejudicar, não pode? Ah, com certeza. Não é? A gente foge. Tudo que te leva ali a fugir da realidade, né? Isso não é natural. Tudo que não é natural é doentio. Não é? O processo em si, o natural, é a gente vivenciar, né, o presente. A gente foge do presente o tempo inteiro. Minha maior dificuldade. E com as telas, principalmente, né? É a fuga muito grande da realidade. E ali você tem... você busca até prazer ali, né? As compulsões. Não é? Você tem tudo, ali, acesso a tudo nas redes sociais. Pois é. Desde pornografia, traições, relacionamentos efetivos. E conteúdo em geral que não acrescenta em nada. Conteúdo geral, não é? E esse excesso de informações, isso são gatilhos da ansiedade. Isso é extremamente nocivo. E difícil da gente... Porque é viciante, né? Aquilo ali te causa... Aquilo ali é dopamina, né? Muita dopamina, né? Tem gente que fica ali, quando assusta, 1h da manhã, tá? Eu já me peguei assim, lá olhando, né? Mesmo que a gente comece com um conteúdo daquele que a gente tá precisando, que você achou bacana e tudo, e daquilo ali vai evoluindo para outros, né? É um preparo para te deixar ali viciante mesmo, né? Tem essa questão dos jogos, eu atendo muitas pessoas que estão viciadas nesses jogos, né? Demais, isso tá muito em alta. Isso, tem pessoas completamente endividadas. Isso, perde tudo que tem, entrega, né? Perdendo o casamento, porque isso gera um conflito muito grande. Eu atendi uma moça uns meses aí atrás, o marido dela não sabia ainda, mas ela já tinha apostado todo o dinheiro do trabalho dele, que só ele trabalha, o dinheiro estava todo na conta dela. Ela já tinha gastado todo e tinha gastado cartão de crédito, de endividada, totalmente endividada. E ele não sabia ainda. E o dinheiro entende? Dele? Dinheiro dele, da economia deles, dos dois. Meu Deus do céu. E você imagina a complexidade disso aí, não é? Aí começa a mentir, entende? Aí começam as mentiras. E quando tudo vem à tona, nossa, tudo encaminha, né? Até um divórcio. Violência, desentendimento, vários conflitos ali do casal. Tem pessoas que cometem suicídio também, né? Chega a esse ponto. Não saber lidar com aquilo ali, vira uma bola de neve a ponto da pessoa acreditar que a única solução é a morte. Né? É bem complexo mesmo. Muito forte, muito pesado, inclusive, né? Sobre esse autodiagnóstico, né, pra gente caminhar mais aqui, você percebe a pessoa se autodiagnosticando e justificando os comportamentos do dia a dia com base nesse diagnóstico falso que ela arrumou da internet? Já viu, por exemplo, eu não dou conta disso aqui porque eu tenho TDAH. Mas ela nem teve um teste para saber se ela tem esse transtorno, ela não tem esse diagnóstico, ela não passou pelo profissional qualificado para dizer, né, para cravar se ela tem ou não. E aí ela começa a justificar comportamentos do dia a dia dela, às vezes inadequados, comportamentos inadequados, com base nisso. Então eu tenho percebido isso, quero saber de você. Você tem percebido pessoas fazendo esse tipo de coisa? Com certeza, e muito mesmo, muito. Até como fuga da autorresponsabilidade, né? Responsabilizar ali pelos atos. Dentro dos relacionamentos, né? Porque eu tô com muita ansiedade. Tem muitas pessoas que me procuram e falam assim: meu namorado, ele tá com muita ansiedade, nós estamos brigando muito por causa disso, por causa das crises de ansiedade dele.
Entende? Quando vai ver, Às não vezes, necessariamente. não necessariamente, não é por causa daquilo, é porque os dois já, fugindo da responsabilidade dos dois ali, né? Uhum. Relacionamento é entre dois adultos, Uhum. né? E quando a gente tá na ansiedade, a gente tá no modo infantil, né? Os traumas, a gente tá preso nos traumas lá atrás, né? Uhum. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, essa autorresponsabilidade. Uhum. É bancar. Aí eu vou bancar isso aqui. É mais questão da vitimização que eu estava mencionando antes, que impede a gente de evoluir. Quando você se coloca no papel de vítima, né? Você está no modo infantil, a vítima não assume responsabilidade, uma vítima ela não se banca, logo a vítima não tem chance de cura, né? Ela permanece na zona de conforto. O caminho dela fica muito mais complicado, muito né? mais complicado. Quando ela se coloca nesse papel. Até porque ela tem um ganho secundário ali também, né? Ela se manter no sintoma, ela se manter doente, ela se manter na vitimização. É uma forma de controle do outro, né? Controlar o outro precisa ficar comigo, o outro tem que me dar carinho, o outro tem que... Entende? Acontece aí também um ganho secundário. Nossa, muito interessante, viu? Raquel Vieira Terapeuta, viu, gente? Lá no Instagram, @Raquel Vieira Terapeuta. Bastante conteúdo enriquecedor, não só lá, mas aqui também, né? Eu queria agora deixar um espaço livre para você aprofundar, abordar, desenvolver quaisquer das temáticas que a gente tenha trazido aqui, ou qualquer outra que eu não tenha conseguido abordar, né? Extrair de você, fica à vontade, o espaço é seu. Você falar mais qualquer coisa e também falar sobre a experiência que a gente está tendo aqui, de bater esse papo no parlatório, fica à vontade. Ah, Paula, assim fica até difícil, né? De falar, tá tão bacana aqui, dá vontade de virar à noite. Não, eu falei. Muito bom. E eu quero voltar mais vezes, com certeza, muito assunto aí interessante pra gente falar, né? É uma preocupação minha mesmo, essa questão da saúde mental e emocional das pessoas. É algo que eu acredito muito, né? E o caminho, eu afirmo assim com muita segurança, a gente precisa conhecer o inconsciente, como que funciona o inconsciente. E eu costumo dizer que a gente tem uma criança, né, dentro da gente, ou um estranho, como se fosse um estranho dentro da gente. E essa criança, esse estranho, está nos governando o tempo inteiro. Mais de 90% das informações que nós carregamos, elas são a nível inconsciente. A nível consciente, nós temos praticamente menos de 10%. Nossa, então, isso é um número muito Isso, então dá para você ter uma ideia, né? É por isso que nós não conseguimos, nós não damos conta de resolver nossos conflitos. Porque a gente quer resolver ali no mental, no racional, 2 mais 2 são 4, isso e aquilo, e não é. A gente tem dificuldade, a gente precisa conhecer, muito importante. E quando a gente conhece, a nossa evolução, ela acontece muito rápido, né? Quando você começa ali a acessar tudo aquilo que está lá no inconsciente, e que até então você não tinha nem ideia de como. Tem pessoas que chegam na situação e falam assim, no meu caso não tem saída. Já virou uma bola de neve, a pessoa começa a sofrer demais, entra num estado de sofrimento muito grande, mas aí se não for através disso aí, a pessoa não dá conta de resolver. Fica patinando, aquilo que era um probleminha começa a virar um problemão, aí vem as doenças psicossomáticas, né? É muito importante conhecer como que funciona o inconsciente. Eu posso te dizer que isso foi assim o ponto de mutação da minha vida. E isso que eu achei interessante. Sua vida pessoal mudou muito quando você internalizou isso aí. Exatamente. Quando você absorveu isso aí. Eu sou até suspeita de falar porque eu sempre fui apaixonada, né, com a psicanálise. E a psicanálise é isso aí, né? É o inconsciente. O principal conceito da psicanálise é o inconsciente. E eu vivo me aprofundando nisso aí. E quanto mais eu leio, me informo, né, eu tenho mais certeza disso. A gente precisa conhecer como que o inconsciente funciona. Imagina um estranho dentro de você, ou então uma criança te governando
Sabe quando você faz uma coisa, né? Ou então fala, ou faz, aí você fala, nossa, poxa vida, por que eu fui fazer aquilo? Eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito, eu não queria sentir aquilo, eu não queria fazer. Quando você vê, já fez. É essa criança, né? Ou esse estranho dentro de você te governando. E quando você está agindo nesse modo criança, né? A probabilidade de você acertar é muito pequena. Criança faz o quê? Faz cagada, né? As cagadas que a gente faz é você agindo pelo inconsciente. O inconsciente está te governando. É muito interessante quando você passa a saber como que funciona aquilo que te governa, e a gente ensina isso, né? Nas técnicas que a gente faz de autoaplicação. Como que você vai primeiro conhecer aquela criança ali dentro de você, ou aquele estranho, né? Eu costumo dizer criança. Porque essas informações, elas têm a nível mental de 6, 7 anos no máximo, né? Essas informações que nós carregamos, que é baseado naquilo que nós recebemos lá na infância, no início, né? da vida. Então, quando você conhece aquela criança, as dificuldades dela, né, seu inconsciente, como que aquilo funciona, o que ela está querendo, você vai negociar com essa criança, e é muito fácil negociar com essa criança. Aí você passa a governar a sua vida. Quando você toma as rédeas da sua vida, a possibilidade de você acertar, de você evoluir é muito grande. Esse seria um nível de controle ideal que a gente Isso, o que a gente fala controle emocional. Controle emocional é isso. Você vai lá e conhece essa criança, suas dificuldades lá, e você vai, não, isso aqui eu sei gerenciar isso. Espera aí, eu não preciso mais passar por isso aqui. Quem sofreu nessa situação foi minha criança. Né? Agora eu sou adulta, aquilo começa a perder o sentido para você, porque você começou a conhecer e sabe como é que funciona. E isso é muito grande, isso é libertador, isso é tudo, né? Com certeza deve ser uma revolução na vida daquela pessoa, né? Ah, com certeza. Outro, antes de caminhar para o final aqui, um outro ensinamento que eu absorvi hoje, eu quero destacar, sobre a questão da cura, a palavra cura. Você citou aí que você acredita profundamente na cura da dependência emocional, de se libertar de um relacionamento abusivo, desses traumas, né? Então, é um dos ensinamentos que é possível, sim, na sua visão, a cura propriamente dita, com certeza, a cura. Interessante, né, que isso vem também a partir da nossa crença, né? O efeito, a gente chama o efeito placebo, né? Aquilo que você acredita ali. E só para a gente ter uma ideia, Paulo, do poder de uma crença. Que nós somos governados por nossas crenças, né? Aquilo que você ouviu lá na infância, as crenças dos nossos antepassados também que nós herdamos, né? Aquelas memórias. Só para a gente ter uma ideia, o poder de uma crença. Nossas crenças, elas são praticamente religiosas, né? O estado da Califórnia é um dos estados mais ricos do mundo, e a crença predominante lá, que vem do protestantismo, né, é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. As pessoas já nascem praticamente ricas, né? A criança desde o início ela sabe aquilo ali. Então já nos países ocidentais, vamos citar aqui o Brasil, né, a crença predominante que vem do cristianismo bem-aventurados os pobres, porque eles herdarão o reino do céu. Entendi, né? Onde você quer chegar, entendi. E na verdade, eu acredito que não é bem isso que Jesus quis nos ensinar, né? Bem-aventurados os mansos de coração, que é o que a gente está falando aqui, né? De se autoconhecer. Bem-aventurados os mansos de coração, que esses herdarão a terra. É outra visão, né? Outra visão. Olha só, para você ter uma ideia, o poder de uma crença. De uma crença, exatamente. É capaz de mudar uma nação. Muda. Uma nação. E quando você... Ou para pior, para melhor, né? E isso é conhecimento. Você olhar para suas crenças e você ressignificar tudo aquilo ali. Que hoje elas começam a perder o sentido, né? Justo. Pra gente finalizar aqui, Raquel, como que as pessoas podem te achar, né? Como que ela pode ter acesso ao seu trabalho, ao que você aplica nas suas técnicas, que inclusive foram muito interessantes e que as que você relatou, achei show. Fala para o nosso público, para os Parlalovers, né? Que acompanham o Parlatório. Fala pra gente como que cada pessoa pode te localizar, te achar, enfim.
Hoje, Paulo, eu atendo só na modalidade online, né? Minha vida tá assim bem corrida, principalmente depois da pandemia, né? A gente foi obrigada a vir pro digital, pro online, isso é muito bom também, né? A gente falando aí nas redes sociais, isso também, né? Tem um ponto muito positivo. Tem muita coisa boa. E hoje eu me permito, né? Ficar nessa condição. Até porque é o que eu consigo gerenciar hoje. Hoje eu atendo só na modalidade online, as pessoas para terem acesso ao meu trabalho, né, através do meu Instagram. E eu tenho um link lá também que a pessoa, na minha bio, que a pessoa faz o contato direto comigo. WhatsApp? Isso. E eu mesma faço questão de responder um por um. Você tem esse cuidado, né? Eu tenho esse cuidado. Nossa, o meu público... Eu tenho uma gratidão imensa pelos meus seguidores, viu, gente? Uma gratidão imensa por essas pessoas que me seguem lá, meus clientes. Interagem, né? Isso, exatamente. É por isso que eu faço questão de responder um por um, de estar ali, de dar o meu melhor, de entregar o meu melhor. Porque é disso que eu gosto, é isso que eu amo servir nessa área. É isso que me traz cura, é isso que me dá alegria de viver, né? Eu me alegro com a vida porque eu faço o que eu amo, né? Palavras muito fortes, muito bonitas da minha convidada do episódio 55 do Parlatório Podcast. Estamos caminhando para o final da nossa aventura, a 55ª aventura dessa nave espacial chamada Parlatório. Raquel, pela última vez, mas não menos intensa vez, te agradecer por disponibilizar sua presença, seu conteúdo aqui com a gente hoje. Tenho certeza que esse episódio 55 vai ficar eternizado como um episódio de muito enriquecimento pessoal mesmo, né? Não só para mim, mas para todo mundo que está nos assistindo. E é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui. Gostou da experiência do bate-papo aí? Pode falar. Demais. Eu já estou me autoconvidando para voltar aqui. 2024. Nós temos testemunhas ali por detrás dos bastidores, viu, gente? Né? Nós vamos voltar. As portas de 2024 já estão assim, escancaradas, né? Pra mim. Exatamente. Vamos com tudo pro ano que vem. Você já está pré-convidada, tá? Pro ano que vem pra gente bater mais um papo aqui. Com novas temáticas. Tenho certeza que daqui até lá coisas novas acontecem que abrem portas pra gente abordar aqui. Show? Com certeza. É isso aí, tá? Muito bacana, muito boa noite. Obrigada mais uma vez. Pra vocês que acompanham o trabalho aqui, super bacana, gente. Vocês não têm noção do que é isso aqui, viu? É muito bom mesmo. E é isso aí, muita gratidão. Show. Família Parlalover. Um beijo, um abraço para todos vocês. Deus os abençoe. Estamos juntos. Vamos com tudo. O ano se encerrando aí, né? Então, adiantar Feliz Natal, ótimas comemorações de fim de ano para cada um de vocês. E é isso, né? É isso aí. Boa noite. Valeu, família. O Gui, valeu, pode encerrar. Gente. Vapo. Eu encerro assim, eu sou flamenguista. Aí eu encerro com vapo. Aqui, ó. Show.